Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas, meu amado. Essa semana nós tivemos aqui na nossa igreja, sede aqui em São Paulo, capital, na rua Lucas Padilha, número 7, aqui no região do Butantã, tem um nome aí de Rio Pequeno, então fica aqui na região do Butantã, bem próximo a Pinheiros, né? Você que já veio a São Paulo, conhece, né? Próximo aqui, por exemplo, da nossa igreja aqui ao bairro de Pinheiros, pode ir até de bicicleta, né? E se tiver um pouquinho mais preparado, pode ir também a pé, que não tem problema nenhum. Então nós estamos aqui na região do Rio Pequeno, nós tivemos aqui uma semana missionária, uma semana assim muito abençoada, muito frio em São Paulo durante a semana, mas nós tivemos de domingo até sábado, que nós tivemos a nossa formatura, a igreja superlotada, foi assim um momento maravilhoso, porque muitas pessoas dizem, né, mas a igreja, ela não se interessa quando tem semana missionária, ou quando se fala de missões. Claro, por quê? Porque muitas vezes, né, aquilo que o Senhor deixou para toda a igreja, não só para a nossa igreja, mas toda a igreja evangélica, o trabalho de missões, muitas pessoas se resumem num grupinho, né? Tem um grupinho de pessoas na igreja, simplesmente aquele grupinho que faz missões. Aí, claro que, por exemplo, quando se fala de missões, só aquele grupinho, né? Parece que só aquele grupinho que se interessa pelas coisas do Senhor. Mas a igreja inteira deve ser uma igreja missionária. A partir do momento que eu estou, por exemplo, ganhando uma alma para o Senhor Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar do projeto nosso da Igreja Evangélica do Avivamento para as Nações, tanto para você que é da igreja, que está sendo alcançado, como para você também de outro ministério, né? Nós não estamos querendo ensinar ninguém, porque a Bíblia já ensina, mas mostrar como que é o trabalho da nossa igreja, para que né, tanto você que está sendo alcançado agora, aí de Poste Caldas, talvez ainda que não passou pelo encontro, você, por exemplo, das regiões aí do sul de Minas, Bandeira do Sul, porque final de semana você está recebendo aí a visita de missionários, líderes, né? A partir do momento que você está ganhando uma alma, você já se torna um missionário. Então, para que você entenda o projeto da igreja, então quando, por exemplo, nós envolvemos toda a igreja em uma missão, não tem esse negócio, olha, a semana missionária vai um grupinho de pessoas ali falar de missão. Não, todos nós aqui somos missionários. Todos da Igreja Evangélica do Avivamento para as Nações, todos nós somos missionários. Então você vai acompanhar alguma coisa, né? Por exemplo, desde o primeiro dia, nós tivemos aí na abertura da semana missionária, falando das crianças, nós temos um projeto com as crianças também, resgatando crianças para Jesus Cristo, e o investimento em criança não traz simplesmente missionários do futuro, mas missionários do presente, porque dentro da formatura que nós tivemos, várias crianças se formaram e também já aceitaram o desafio de serem um embrionário, né? Começar a ser um líder e dirigir uma célula. Então, nós investimos também nas crianças para que eles possam abraçar a causa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ter aí um momento aí, nós fizemos aí um resumo, né? Tanto nesse programa como no próximo programa, você vai estar acompanhando. E para você ter uma ideia, depois nós vamos falar como que funciona dentro da nossa igreja, o primeiro missionário, como que ele é, por exemplo, desafiado. Então acompanha, e você também dentro das redes sociais, né, nossa vinheta das redes sociais, do congresso, você nessa parada aí,
Você vai acompanhar e logo em seguida nós retornaremos. Projeto Resgatando Crianças para Jesus. O projeto Resgatando Crianças para Jesus nasceu no coração de Deus. O projeto tem como fundamento o texto bíblico de Gênesis 21:17, que diz: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. O texto relata que Deus ouviu o choro de Ismael, e assim é até os dias de hoje. Deus tem ouvido o choro de centenas de milhares de crianças que clamam pela restauração de seus lares e pela conversão de seus familiares. Por isso, Deus levantou sua serva, a apóstola Cristiane de Oliveira, com uma unção e autoridade, e lhe entregou o projeto Resgatando Crianças para Jesus. Esse projeto tem sido um canal de bênção na vida de muitas crianças. Com uma equipe de professores altamente capacitados, o projeto tem avançado dia após dia.
E atrelado ao projeto Resgatando, estamos trabalhando no desenvolvimento de conteúdo para a evangelização, fortalecimento e crescimento espiritual, através de novas mídias, voltadas inteiramente para o público infantil. Acompanhe. O ministério infantil é uma realidade de cada igreja. Por isso, o investimento espiritual na vida de cada pequenino também deve ser algo bem sólido. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando for adulto, não se desviará dele. Projeto Resgatando Crianças para Jesus, levando vida aonde não tem. Glória a Deus, continuando as nossas entrevistas aqui nessa semana missionária maravilhosa, de desafios, de coisas ali que o Senhor tem despertado na nossa mente, que Ele tem despertado na nossa vida. Nós temos visto ali o trabalho de vários irmãos durante a semana, e eu tenho aqui ao meu lado o casal de evangelistas, o evangelista Marlos, sua esposa a evangelista Camila, e eu gostaria de saber deles hoje, além de estar ali dirigindo a célula, eles têm ali também a cobrança de um avivalar, de estar dirigindo um avivalar, que os seus embrionários estão ali à frente. Eles também têm ali no núcleo do Jardim do Lago, querendo trazer as vidas aqui para a Semana Missionária, querem apresentar os seus 12 também aqui na Semana Missionária. Então, cada dia eles tiveram um desafio diferente como evangelistas motivando sua célula. Eu gostaria de ouvir de você, evangelista Marlos, como tem sido essa Semana Missionária de desafios? Eu creio que Deus ainda não acabou o seu mover também. Como que tem sido para você, em nome de Jesus? Amém. Quero agradecer a oportunidade dessa entrevista primeiramente, mas como uma missão, uma semana de missão, realmente a expectativa era muito grande, Paulão. Então a gente levou a célula a mover as vidas a qual nós trabalhando, né? Tanto no Avivalar como nos núcleos, de eles participar, todos os dias estarem nesse culto aqui. E graças a Deus, louvado seja Deus, a gente conseguiu, graças a Deus, estar ali lutando, trazendo essas pessoas, né? As pessoas novas, as pessoas que estão sendo trabalhadas nos Avivalar, trabalhadas no núcleo. E através desses líderes também valentes, né? Que a gente tem até feito uma multiplicação ontem, no caso, de um líder estratégico que é o Wanderson, né? E a Patrícia. Graças a Deus, até o dia de hoje a gente tem conseguido trazer esse povo abençoado, levando eles no crescimento também, né? Porque só por fato deles estarem numa semana missionária, leva essas pessoas também a entender o propósito de estarmos ali na casa deles, ensinando a palavra de Deus para que eles possam estar fazendo o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Essas foram as palavras do evangelista Marlos. E eu gostaria de saber de você, evangelista Camila, o que Deus já tem despertado na vida de vocês? Nós vimos essa semana o trabalho de vários irmãos, todo mundo trabalhando na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, para todos os lados, e Deus vai abrindo a nossa mente para mais, colocando na nossa mente novos desafios, abrindo os nossos olhos para novos horizontes. Nós estamos falando de uma semana missionária sobre missões. Amém? Eu gostaria de saber de você o que Deus tem despertado na vida de vocês como evangelistas.
Amém, Paloma. Como meu esposo esteve falando, foi uma semana de muita assim, correria e muita satisfação e prazer, né? Porque ali você vê que os discípulos estão entendendo, você vê que o povo está vindo ao culto, está buscando, né? A gente ali tem um desafio de estar trazendo os discípulos, a correria ali de estar indo buscar eles nas casas deles e a satisfação de estar vendo eles aqui, né? De ver eles crescer, de ver eles absorver tudo que os nossos apóstolos têm nos ensinado. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, foi uma semana maravilhosa, né? Temos a formatura amanhã, vamos estar formando 2 embrionários da nossa célula. É uma vitória muito grande, né? Porque você vê o crescimento não só na nossa vida, na nossa célula, mas também vê o crescimento na vida deles, na célula deles. E é desafio atrás de desafio, e Deus vai capacitando, vai dando força, e nós vamos honrando em nome de Jesus. Glória a Deus, essas foram as palavras da evangelista Camila sobre a nossa semana missionária. E fique conosco porque ainda tem muito mais. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Vem aí o evento mais esperado do ano. 12º Congresso do Avivamento. Nos dias 10, 11 e 12 de agosto. Local: Hotel Fazenda Poços de Caldas, com uma completa estrutura de lazer e entretenimento, oferecendo a você o mais completo padrão de qualidade e conforto. E uma tradicional culinária mineira. Apartamentos completos que trarão a você o máximo conforto que você merece. Não fique de fora! 12º Congresso do Avivamento. Preletores: Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Louvor, com o Ministério Avivamento para as Nações, reunindo vozes de todas as idades. E mais, casamento coletivo, renovação de aliança e atos proféticos. Venha fazer parte deste grande congresso, você e toda a sua família. E atenção você de todas as igrejas filiais, faça hoje mesmo a sua inscrição. Para mais informações, acesse facebook.com/Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. 12º Congresso do Avivamento. Mais uma realização do Ministério Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus. Um lugar de avivamento. Amém, meu irmão. Então, deu para você ver aí, né? Nós tivemos aí praticamente todos os dias. Não tinha aonde as pessoas sentarem. Cadeira, nós usamos as cadeiras, usamos tudo que tinha direito e a igreja lotada. E a gente falando aqui de São Paulo, por exemplo, as pessoas moram longe da igreja. Nós temos pessoas aí que vêm, por exemplo, da Zona Leste. Para você ter uma ideia, tem um núcleo nosso aqui, por exemplo, na Zona Leste, que a pessoa pega lá, por exemplo, uma lotação, pega trem, pega metrô e depois ainda pega um ônibus para vir até a igreja. Daqui lá, praticamente 62 quilômetros. Se tratando, por exemplo, do horário que começa o culto aqui na nossa igreja, nós chamamos aqui em São Paulo, esse horário, por exemplo, das 5 da tarde até as 8 da noite, horário de pico, aonde, por exemplo, se você vier de carro, é travado. Então, vamos colocar, por exemplo, irmão que vem aí da Zona Sul. Nós temos pessoas aqui de Palheireiros,
tem ali, né? Parelheiros também é um distrito ali grande, e dentro desse Parelheiros nós temos vários bairros. Então vem pessoas de lá para cá. Ele tem que, se ele vier de carro, aqui é contramão. Então ele pega, por exemplo, tudo fechado. Mas nós tivemos pessoas de lá aqui na igreja. Então tudo isso daí traz assim uma satisfação muito grande, porque a pessoa está exercitando a sua fé. Sai daquele círculo de religiosidade, né? Tem culto hoje, mas hoje não dá para eu ir porque o trânsito está muito carregado. Para nós aqui da igreja evangélica, do Avivamento para as Nações, não existe isso, meu amado. Não existe isso. Eu não vou à igreja hoje porque está muito frio. Eu não vou à igreja hoje porque, assim, eu não estou bem. Mas o que é não estar bem? Então isso é desculpa de religioso que, infelizmente, irmão, eu quero ser sincero para você aí, você que está me assistindo, eu sei que o nosso programa alcança aí dezenas e centenas de pessoas. Isso para mim é uma pessoa que não tem compromisso, uma pessoa que não quer o céu. Os programas anteriores nós falamos que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E dentro do querer e do efetuar de Deus, não nosso. Então, a gente fica alegre porque a gente vê os nossos líderes também desafiando pessoas. Então, se a pessoa, por exemplo, ela está vindo, né? Vamos dizer, daqui lá em Parelheiros dá 30 quilômetros. E a pessoa veio, né? Inclusive, nós demos até o testemunho, a pessoa não veio o seu carro próprio, mas veio de onde? Tinha que pegar, me parece que 3 ou 4 ônibus. E a pessoa ia sair daqui, termina o culto 9, 9h30, até chegar na sua casa. Então tudo isso daí, nós vemos um crescimento, nós vemos um despertamento, nós vemos um avivamento, porque quando isso começa a acontecer, é porque está tendo avivamento dentro daquela pessoa também. Então não é só o nome da igreja, a sua razão social. Nós vemos um avivamento dentro das pessoas. Então nós tivemos uma semana assim maravilhosa, assim, tremenda. Então a gente vê isso, irmão. Agora, como que a nossa igreja trabalha? Por exemplo, Mateus, no capítulo 28, que você sabe da grande comissão, diz assim, no versículo 19: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os finais do tempo. Então Jesus, aqui é uma ordem. Agora, ele deu essa ordem a um grupinho da igreja, a um grupo. Olha, esse aqui é o grupo de missões, aquele ali é o grupo de louvor, aquele ali é o grupo de dança, aquele ali é o grupo de teatro. Não, ele deu a todos. Todos nós temos que obedecer à grande comissão. Você pode participar do teatro da igreja, você pode participar da dança da igreja, você pode participar do louvor, outras atividades, mas todos nós estamos envolvidos a obedecer o ID, de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, como que começa? Veja bem, Mateus 18, no versículo 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, aonde começa, por exemplo, aonde se começa uma igreja, um compromisso, aonde se começa? O mínimo 2. Aqui diz que se tiver 2 ou 3, né, o mínimo 2, que para testemunhar de alguma coisa, dentro até juridicamente falando, precisa de 2 testemunhas. Porque um pode falar uma coisa, o outro pode falar outra.
Então, mínimo 2. Então, por exemplo, qual o nosso projeto aqui na igreja? O primeiro projeto é eu e mais um igual a testemunha de Cristo Jesus. Então, todas as pessoas que chegam, passam pelo pré-encontro, pelo encontro, pelo pós-encontro, ali a pessoa já é desafiada a trazer alguém para a igreja dentro do círculo de amizade, tem a sua família, tem os seus amigos, tem os seus colegas de trabalho, de escola. Então, todos precisam do Senhor Jesus Cristo. Então, aquela pessoa já é desafiada. Como que ela começa a montar uma célula? Todas as pessoas, para montar uma célula, precisam ter o primeiro. Então, começa a trabalhar. Então, esse é o primeiro desafio da igreja, eu e mais um, igual a testemunha de Cristo Jesus. Então, nós tivemos, durante essa semana também, o culto do eu mais um. E louvado seja Deus que muitos entenderam o propósito, trouxeram, né, o mais um dele, está trabalhando, está discipulando. E eu creio, né, quando você lê também, por exemplo, Isaías 51, 2, diz ali que Abraão, né, quando ele recebeu a promessa, diz que era um só. Claro que a promessa ali era de um filho biológico, e hoje nós estamos falando a célula de um filho espiritual. Então diz que Abraão era um só, e através dele Deus fez uma grande nação. Por que, por exemplo, através de mim, né, você que pode, né, você aí da igreja do Avivamento para as Nações em Poste Caldas, Serrania, Machado, você pode estar convidando uma pessoa para ir à igreja. Quando os missionários chegarem aí, você já chega e apresenta, fala, esse aqui é o meu mais um. Mais um. Então, nós podemos fazer isso. A partir do momento que eu estou ali trabalhando com aquela pessoa, que eu estou envolvendo aquela pessoa no reino de Deus, eu também sou envolvido. Então Jesus diz, olha, estiver ali 2, né, ou mais reunido, ou 3, ou mais reunido em meu nome, ali eu estarei. Pode ter certeza que os milagres vão acontecer. Então, mas isso daqui foi com relação os teólogos aí de plantão, a pedir perdão. Mas se pedir perdão ali, o que vai levar a pedir perdão, ali já está acontecendo uma reunião. Se leva para pedir perdão, aqui nesse texto diz também, se 2 aqui na terra concordarem acerca de alguma coisa, será ligado no céu. Então já começa o mover de Deus ali. Então, nós começamos por aí, meu irmão. No próximo programa, nós vamos falar também do Avivalar, os núcleos, para você ter uma ideia de o que acontece dentro da igreja evangélica do Avivamento para as Nações. Gostaria de orar por você que é da nossa igreja, está recebendo aí a palavra de Deus, já começa a despertar, já começa a se envolver com as coisas do Senhor, porque eu tenho certeza que quando nós envolvemos com as coisas de Deus, nós somos mais abençoados, né? Nós crescemos espiritualmente, nós amadurecemos. Então quero orar, quero desafiar você, da Igreja Evangélica do Avivamento para as Nações, a começar, né, a se envolver na obra de Deus com mais um. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, nós, ó Deus querido, desafiamos esses irmãos aí de Poste Caldas, os irmãos aí de Bandeira do Sul, Santa Rita de Caldas, Machado, Serrania, Senhor amado e glorioso, para que eles possam, em nome de Jesus Cristo, se envolverem com as coisas do Senhor, começar ali a praticar eu mais um, igual a testemunho de Cristo Jesus, levar as pessoas até a tua presença, meu Pai, porque eu creio, Senhor Deus querido, que todos nós, tu nos chamou para nós sermos missionários, e tu deu uma ordem, o ID é uma ordem, Senhor, e nós te louvamos, ó Deus querido, pelo privilégio de estar obedecendo, Senhor Deus eterno, o teu ID, em nome de Jesus.
Deus te abençoe, meu amado, até o próximo programa.